Todos os dias meu pai saía de casa às 6 horas da manhã. Saía como se fosse trabalhar, mas na verdade ele ia pro bar beber. Todos os dias. E quando eu cheguei com 9, 10 anos, 11 anos, eu comecei a ter vergonha do meu pai. Porque quem olhava para ele não era um modelo, não era um exemplo. Meu pai ele era um homem muito bruto. Ele não conseguia ter diálogo com nenhum de nós, com nenhum dos seus filhos. Ele não conseguia dialogar, ele não conseguia dar um conselho, muito menos abraçar eu e meus irmãos. Eu cresci em uma família assim, amados, com a presença do meu pai. Eu me lembro que quando eu tive 13 anos, eu comecei a fumar e beber. E eu levava cigarrinho, né, para casa, no bolso da minha calça. Muitas das vezes eu tirava a calça e ficava a carteira de cigarro dentro do meu bolso. E algumas vezes eu fui atrás do cigarro, não encontrei. O meu pai tinha pegado. E eu comecei a discutir com ele, porque ele tinha pegado o meu cigarro. E com 17 anos de idade, eu saí de casa. Eu fui morar sozinho. Eu estou contando isso para vocês, amados, porque eu não tive um bom exemplo de pai. Mas quando Jesus ele me alcançou, tudo mudou na minha vida. Eu pude encontrar com meu pai depois de 7 anos, depois que eu saí de casa, e poder abraçar ele, poder mostrar o amor que eu sinto por ele. Esse amor que Deus ele coloca dentro do nosso coração, que só é possível quando nós temos um encontro com o Senhor. Esse amor que Deus ele nos dá, um amor de liberar perdão, né, para um pai que nunca deu para o filho um amor, uma atenção merecida. Um amor. Telefonema, ele não gosta de falar pelo telefone, mas ele aceita áudio, ele aceita vídeo, mano. Eu e minha esposa, um tempo atrás, há uns 3 anos atrás, nós pagamos um preço de 6 meses em oração. Nós íamos para a igreja ela não tem, a igreja que a gente congregava não tem, né, oração de meio-dia, mas eu e minha esposa fizemos um propósito naquele tempo de orar 6 meses, todos os dias, meio-dia da tarde, indo para a igreja, de joelho, orando, intercedendo pelo meu pai. E depois dos 6 meses, nós fomos na cidade, né, no hotel, né, para visitar o meu pai, passar o final do ano, eu e minha família. E durante esses 6 meses de oração, logo depois, né, Deus ele fez a obra, amados. O meu pai ele foi liberto da cachaça, ele foi liberto do vício. Deus ele tem trabalhado na vida dele. E eu acredito, amado, e sonho todos os dias, que eu creio que um dia eu vou ver meu pai louvando o Senhor. Eu vou ver meu pai com a Bíblia na mão e glorificando o nome do Senhor. Porque para Deus nada é impossível, querido. Nada é impossível. A Bíblia diz sobre essa história do filho pródigo, a qual o filho mais moço ele pediu a sua herança para o pai. Ele decidiu sair da presença do pai. Ele decidiu viver a vida dele aí fora, porque ele queria conhecer o mundo. Então o pai deu a parte da herança para o filho. E a Bíblia diz que o filho saiu com a sua parte. E a Bíblia, ela fala que ele gastou tudo que ele tinha, amados. Tudo. A Bíblia diz que ele ficou sem nada. Passou necessidade. E foi trabalhar no campo. Aonde o único trabalho que ele conseguiu foi cuidar de porcos. E se nós prestar atenção nessa palavra, porcos, o animal, o porco, os judeus, eles não cuidavam de porcos, porque eles viam o porco como um animal impuro. Ou seja, esse homem, esse jovem, ele saiu da presença do pai totalmente. Ele saiu da terra, ele saiu do lugar onde a família dele morava. Eu quero te dizer nessa noite, amados, se você saiu da presença do Senhor, se você saiu, né, da família do Senhor, o Senhor está chamando nessa noite. Justamente nesse dia dos pais, amados. A Bíblia diz em Provérbios que quando nós nos afastamos da presença do Senhor, o que resta é apenas sofrimento. Nossa vida, ela é uma vida sofrida longe da presença de Deus. Eu me recordo agora, querido, que essa semana foi uma pessoa lá em casa, a qual um tempo atrás eu e minha esposa estávamos cuidando dessa pessoa. Nós falamos de Jesus para ele, nós levamos
batizamos ele nas águas, ele seguiu Jesus, mas devido a muitas situações com a família dele, ele sumiu. E essa semana ele foi lá em casa, mandando mensagem no celular, pedindo oração, porque ele tem vivido uma vida sofrida, porque ele se afastou da presença de Deus. Quando nós se afastamos, é isso que acontece. Quando nós se afastamos das pessoas que vivem uma vida com Deus, que têm um relacionamento com Deus, nós acabamos conhecendo outras pessoas que não têm isso. E nós sofremos. Porque nós pensamos que um relacionamento, é uma amizade boa, mas não é. Uma amizade verdadeira, uma amizade que você pode contar, é uma amizade de pessoas que têm Deus na vida. Glória a Deus. Então esse filho, querido, ele se afastou da presença do Senhor e passou necessidade. A Bíblia diz que ele desejou a comida dos porcos também. E quando ele desejou a comida dos porcos, ele caiu em si, querido. Ele se lembrou do Pai. Glória a Deus. Então essa parte, que aconteceu na vida desse moço, ele pediu a bênção para o pai, depois ele foi embora, depois ele gastou tudo que ele tinha e depois ele passou necessidade. A mente dele pesou, a consciência dele pesou e veio o arrependimento. Louvado seja o nome do Senhor, amados, porque quando entra o arrependimento na nossa vida, tudo muda. Tudo muda quando vem o arrependimento, porque nós ficamos diante de uma decisão. O que é que nós vamos decidir para a nossa vida? E Deus, ele incomoda cada um de nós quando vem o arrependimento, porque Ele quer que nós tomamos a decisão certa. Ele quer que nós tomamos a decisão certa, querido. Lá em 1 João 19 diz: se nós confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar. O Senhor, Ele é fiel e justo para nos perdoar, querido. Se há entre nós aqui, amado, se há alguém entre nós aqui hoje que tem uma vida em pecado, que está em pecado, que sumiu, que se afastou da presença do Senhor, hoje o arrependimento chega com você, amado. Hoje o Senhor está falando comigo, com você. O arrependimento está batendo e você está diante de uma decisão. E o Senhor, querido, Ele é fiel e justo para te perdoar. Ele é fiel e justo. E a Bíblia diz que Ele vai jogar esse passado no lago do esquecimento. E a Bíblia diz que tudo vai ser feito novo. Tudo vai ser feito novo, amado. Glória a Deus. E aquele jovem, aquele homem, ele decidiu, querido. Ele tomou a decisão certa, voltar para a casa do pai. E a Bíblia diz que ele foi para a casa do pai. Ele volta e pede perdão para o pai. E a Bíblia diz que o pai perdoa ele. O pai cuida dele. O pai dá uma veste nova para ele. O pai faz uma festa para ele, amado. Esse é o nosso Pai eterno, nosso Pai celestial, nosso Pai que Ele nos aceita de braços abertos. Ele está de braços abertos nessa noite para mim e para você. Ele está de braços abertos para mim e para você nessa noite. E Ele está falando para mim e para você: vem que eu estou te esperando. Vem que eu estou te esperando. E quando aquele jovem ele chega diante do pai, ele pede perdão. A Bíblia diz que ele pede perdão para ele, e ele diz que ele não é digno de ser chamado filho. Aleluia! Essa palavra que Jesus diz, que ele conta aqui em Lucas, é uma parábola maravilhosa, a qual nós se identificamos com essa mensagem. Porque nós somos pecadores, querido. Quantos de nós não pecamos todos os dias? Quantos de nós não somos pecadores, não somos falhos, querido? Quantos de nós não magoamos o Senhor todos os dias? Nós precisamos pedir perdão para Ele todos os dias. Precisamos se humilhar diante dele todos os dias, querido. Todos os dias nós precisamos fazer isso. Para a gente ser luz aí fora. Para que o orgulho não venha entrar no nosso coração. Para que a soberba não venha entrar no nosso coração, nós precisamos se humilhar todos os dias. E aquele jovem pediu perdão para o pai. E a Bíblia diz que o pai perdoou ele. O pai começou a cuidar dele. Mandou
colocar as vestes dele. Mandou colocar um dedo, um anel no dedo dele. Mandou colocar uma sandália nos pés dele, amado. Porque o pai não estava recebendo ele como um empregado. Ele queria apenas um emprego. Ele queria que o pai tratasse ele como um empregado. Mas o pai, o nosso pai, querido, ele não nos trata como um empregado. O nosso pai, ele não nos quer ver descalço. Ele não nos quer ver com uma roupa suja. Ele quer nos tratar como filho. O pai pegou ele, cuidou dele, tratou ele como filho. É isso que Deus ele faz comigo, com você. Ele quer nos tratar como filho. Ele cuida de nós como filho. Eu não sei como está a tua vida hoje. Eu não sei como você tem vivido na presença do Senhor. A Bíblia diz que existia fariseus e mestres da lei ouvindo essa mensagem. E esses homens, querido, se referem ao filho mais velho. A Bíblia diz que o filho mais velho, quando ele chega do campo e vê e ouve a festa, e ele vê que está tendo uma festa para o seu irmão que voltou para casa, ele fica zangado. Ele não consegue aceitar aquilo que o pai fez com seu irmão. Ele fica zangado e não aceita entrar na festa para comemorar junto com o pai. Queridos, esses irmãos mais velhos são aquelas pessoas que não aceitam, querido, as pessoas voltarem para casa. São aquelas pessoas que estão voltando arrependidas dos pecados. Querido, nós não podemos ser fariseus nem mestres da lei, julgar o nosso irmão só porque ele pecou lá fora, só porque ele teve uma caída, ele não conseguiu ser forte, ele voltou para trás. Quantos de nós conhecemos pessoas que estavam caminhando com nós na igreja, que muitas das vezes subiram no altar, louvaram a Deus, pregaram a palavra do Senhor e agora voltaram para trás, voltaram a ter uma vida aí fora. E alguns de nós julgam, querido, essa vida que nossos irmãos outrora estavam conosco aqui dentro. Não podemos ser assim, querido. O pai, aqui na mensagem, ele chega com o filho mais velho e fala para ele: o teu filho, o teu irmão, ele voltou. O teu irmão está aqui dentro. Nós estamos se alegrando. Ele voltou. Ele estava perdido. Agora ele foi achado. Ele estava morto. Ele reviveu. Ele reviveu, querido. Deus está chamando nessa noite hoje, querido, para a gente voltar. Deus está chamando nessa noite hoje para a gente reviver novamente. Aleluia! Algumas pessoas que na hora do louvor não conseguem louvar mais o Senhor como louvava antes. Aleluia! Algumas pessoas não aceitam mais oportunidades, querido, porque não estão bem mais dentro de casa, não estão mais bem na presença do Senhor, não conseguem mais buscar em oração o Senhor, não conseguem mais perdoar os próprios parentes dentro de casa, querido. Quantos de nós não devemos voltar para a presença? Quantos de nós não devemos reviver novamente de novo? É isso que o Senhor nos chamou nessa noite hoje aqui, querido. Para nós voltarmos para a presença. O que o Senhor quer, querido, é olhar lá do céu para mim e para você e poder contar com nós aqui na terra. Mas Ele só consegue contar comigo e com você, querido, quando nós se arrependemos. Ele só pode contar comigo e com você, querido, quando nós estamos bem na presença dEle, quando nós estamos com o nosso coração aberto para liberar perdão, para pedir perdão, para aceitar perdão. Deus sabe, querido, como eu estou aqui nessa noite, como eu estou aqui nesse altar. Deus, Ele conhece a minha vida, Deus, Ele conhece a sua vida, Deus, Ele conhece o meu coração, querido. Deus, Ele sabe todos os dias, amados, eu oro pela minha família, pedindo para Deus, querido, para que os meus filhos não vivam o que eu vivi no passado. Eu não quero que a minha filha, eu não quero que meu filho vive uma vida fumando droga, uma vida de prostituição, uma vida de bebida. Eu não quero, querido. Então eu preciso pagar o preço, eu preciso me ajoelhar todos os dias. Mas antes disso, de pedir algo para Deus, pela minha família, eu preciso pedir para mim. Nós precisamos entender isso, querido, que nós precisamos pedir para Deus misericórdia de nós,
Porque se nós não estivermos bem, como nós vamos interceder pelos nossos filhos? Como Deus vai poder contar com nós se nós não estivermos bem? Nós precisamos se humilhar na presença do Senhor. Precisamos pedir perdão para Ele todos os dias. Porque ao sair dessa porta, nós vamos encarar o mundo aí fora. E o mundo aí fora, que da Bíblia diz que já é do maligno. Quanto de nós não estamos vendo Jesus voltar? Jesus está voltando e está tão perto, querido. Nós precisamos entender que ao sair daqui dessa porta hoje, nós vamos encarar o mundo aí fora. E nós vamos bater muitas das vezes de frente com o diabo. E se nós não sairmos daqui dessa noite hoje com essa palavra no nosso coração, querido, entendendo com a certeza que Deus Ele está conosco, que nós temos Ele na nossa vida, a nossa salvação é de certeza. Se nós não sairmos daqui, nós vamos ser abatidos, nós vamos cair. Nós precisamos ser fortes todos os dias. Nós conseguimos essa força todos os dias, amado, quando nós estamos na presença do Senhor. Esses dias eu falei com a minha esposa, eu falei, essa semana eu não vou vender meio-dia, porque eu vou para a igreja meio-dia. Eu vou tirar a semana toda para me buscar o Senhor, porque eu sei que o sacrifício vale a pena. Mas o maior que o sacrifício é a obediência. Deus Ele não quer somente sacrifício. Sacrifício tem que fazer parte da nossa vida, mas o maior, o que está em cima do sacrifício é a obediência. Porque eu não posso vir aqui me sacrificar todos os dias, e se eu deixar minha Bíblia de lado, se eu deixar minha oração com o Senhor na minha casa de lado, eu não posso só vir aqui orar, só vir aqui na casa do Senhor buscar, louvar Ele só aqui, ler a Bíblia só aqui. Não, querido. Deus Ele quer obediência. Deus Ele quer que eu tenha um relacionamento com Ele. Aleluia! Digno de filho. De filho, amados. Hoje eu reconheço meu pai como meu pai. Hoje eu postei uma foto dele nas redes sociais. Não tenho nenhuma foto com meu pai, porque ele não gosta de tirar foto. Mas eu postei uma foto dele lá, louvando a Deus pela vida dele. Porque se não fosse a vida do meu pai e da minha mãe, eu não estaria aqui hoje. Deus escolheu o meu pai e minha mãe para me trazer aqui nesse mundo, para me pregar a palavra do Senhor, para me cuidar de vidas. E eu preciso, querido, entender isso nessa noite hoje. O Senhor, querido, Ele troca nossas vestes. Ele coloca um dedo, um anel no nosso dedo. Ele nos dá uma sandália. A Bíblia diz, querido, que isso é um filho sendo cuidado pelo pai. O empregado, ele não usava sandália. O escravo não usava sandália naquele tempo. Mas aquele que é tratado como um filho, ele é restaurado. Ele é aceito de novo pelo pai. Amém? E aqui, querido, em 2 Crônica 39, a Bíblia diz que o Senhor é misericordioso para nos perdoar. O Senhor é misericordioso para nos receber de volta, querido. Você que está aqui, né? O pai, ele explica para o filho por que o filho voltou. Amém? Ele explica, querido, porque o filho, ele estava morto e revivendo. Tinha um único filho. E esse homem, ele trabalhava numa ferrovia, onde ele tinha que... A responsabilidade dele era baixar a ponte para que o trem pudesse passar. E ele levou o filho dele nesse dia para o trabalho dele. E o filho dele ficou brincando perto da sala dele de controle. E o pai dele falou: olha, meu filho, não vai brincar muito longe. E o filho falou: tá bom. E depois de um certo tempo, o trem vinha se aproximando. E o pai, ele tinha que baixar a ponte para o trem passar. E ele olhou pela janela, não viu o filho dele. O filho dele estava brincando, mas ele não conseguiu avistar o filho dele. Quando ele olhou para a ponte, ele viu o filho dele brincando perto da ponte, aonde ele ia baixar. Mas o trem ia aproximando. E ele gritava para o filho dele, mas o filho dele não conseguia ouvir ele. E o trem vinha se aproximando, cheio de pessoas, ó. Cheio de pessoas de vários tipos de vida, vários tipos de pessoas que viviam de uma forma diferente. Empresários, viciados, pais de famílias, muitas pessoas que viviam uma vida diferente. E o trem vinha se aproximando e o pai tinha que baixar a ponte. Mas ele viu o filho dele próximo da ponte. Se ele baixasse a ponte, o filho dele ia ser esmagado. Ele ia matar o filho dele. E aquele homem, amados,
Ele estava diante de uma grande decisão, de abaixar a ponte e matar o seu filho, ou deixar a ponte levantada e aquelas pessoas no trem iam morrer. Ele estava diante dessa decisão. E ele decidiu, querido, baixar a ponte e matar o seu filho para salvar aquelas pessoas. Eu quero te dizer nessa noite, querido, que esse homem é Deus. Deus, ele deu o seu único filho para morrer por mim e por você, para nos salvar. A Bíblia diz em Romanos 10, 9, que se nós confessarmos a nossa boca, se nós confessarmos o nome do Senhor com a nossa boca e crer no nosso coração, pela justiça nós somos salvos. Porque a gente crê no nosso coração, querido. Amém? Ouça esse louvor nessa noite hoje. Se Deus falou com você,